Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 15 de maio de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? No momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Deus, guarda meu esposo, guarda meus filhos, Marcos, Miele, Mateus e Manuel. Alcança, meu Deus, esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 3. Diz assim: a vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrem. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Meu Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero. Aramanda Suda e Comanai, que no momento de João 3,30 o Senhor venha crescer, que o missionário não venha desaparecer. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pegar a tua palavra, meu Deus, pura e genuína, para o povo como que ela é, para que o nome do Deus Pai, para que o nome do Deus Filho, que o nome do Deus da expressão de Deus seja glorificado. Porque o objetivo é glorificar o teu nome, te exaltar, Senhor. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém, né? A palavra do Senhor diz assim, no momento, João 3,30, Deuteronômio, versículo 3, a vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então Deus já tinha, né, decretado a vitória do povo de Deus na igreja. Ainda ontem eu comentei sobre Hesbom, no 2, né? Que Deus endureceu o coração dele, tá? Se eu não me engano, tá no 2, capítulo... Ai, meu Deus. Capítulo 30, tá? Mas o Senhor, o rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito, endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de você, como hoje se vê. Então, a gente vê, né, quando eu falo aqui, que Deus, né, ai, Jesus, como é que diz? Que Deus fez com o rei dos amorreus, né, com Hesbom, e que fez com Faraó, né, endureceu o coração de Faraó para que o nome do Senhor fosse glorificado, né, sobre a vida, glorificado sobre o povo de Israel, né. Então tem situações que a gente não entende, as pessoas perseguem, caluniam, defamam, né? E eu falo, Senhor, e agora, né? Aí quando a bênção vem, igreja, a gente, sinceramente, tem situações que a gente nem consegue entender. Fala, Senhor, agora, Pai, né? A gente passou por tudo isso, né? Mas é o que acontece aqui, né? Então, Deus endureceu-lhe o coração na Sudecomanai, né? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, aí a gente vê que essa guerra era uma guerra a qual o Senhor, né? Entregou, né, esse Og na mão do povo de Deus. Vamos continuar. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, né? Deus diz assim, que eles já tinham entregado, né? Então assim, o Senhor, o nosso Deus, também entregou em suas mãos Og, Bazã e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o rei de Og, em Bazã. Né? Então, assim, eles tomaram toda a região. Foram mais de 60, né? Em toda a região ali. Tomaram todas, né? E Israel foi só avançando rumo à terra prometida. Então, todas elas eram que fortificadas. Me chama muita atenção que todas, né, elas eram fortificadas com muros altos, portas, tranca. Além delas, havia muitas cidades sem muros, né? Então, cidades fortes, fortificadas, mostrava que elas eram bem
elas tinham muita estratégia, né? Elas eram bem, vamos dizer, cuidadas, vamos dizer assim, no senso comum, né? Então, que era um território forte, né? Bem organizado. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito em Sião, rei de Hesbom. Destruímos todas as cidades, mas também todos os homens e as mulheres e as crianças, né? Então, Deus, ele tinha isso. Leva tudo, né? Mas os animais, né? Mas os animais e os despojos das cidades tomamos como espólio de guerra, né? Foi assim que naquela ocasião todos... no 8, 3, 8. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Hernon até o Monte Hermon, tá? Então, a gente vê a igreja que é tão lindo, o Monte Hermon. Depois eu vou falar sobre o Monte Hermon, né? Então, a maneira que Deus teve de trabalhar com eles, né? Os sidônios chamam o Hermon de Sirion. Os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também todas de Bazã, Tessalca e Edirei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Era o único, único. Deixa bem claro aqui, ó. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela metade, era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento, meu Deus, e 1,80 m de largura. Ele ainda está em Rabá, do tamanho, mostrando que ele era grande. Sempre a gente leu sobre esse povo, né? Você lembra que a gente leu sobre eles eram como se fossem gigantes, os refaíns, né? Então, você lembra que quando o povo de Deus foram... Ai, gente, como é que diz? Tomar terra, falar, ai, tem gigantes, habitavam, né? Em Seir. Então, assim, tinha muito disso, né? Como se eles fossem gigantes, tá? Gigantes. Então, a gente vê isso, né? A gente vê isso aqui também, no 2, versículo do 10 ao... do 10, 2, do 10 aos 12, tá? Do 2, do versículo 10 ao 12. 2, versículo 10 ao 12, gigantes. Então, você imagina, né, a cama desse Og, como é que era. Ele falando da cama dele, que era imensa, né? A cama do gigante. Então, mostrando ali, né, que ele não era pequeno, né? Então, era um desafio para eles, né? Então, a gente não sabe se é algo literal, mas, ó, igreja, eu não sei se é literal não, mas eu sei que tá na Bíblia, pronto, tá bom? Não vou fazer exegese, não vou fazer hermenêutica, vou mostrar só o que tá na Bíblia. Vamos pregar a palavra, o mistério de Deus é só isso. E vamos prosseguir. A divisão da terra. Aí diz assim, da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroé, junto a Ribeiro de Armon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei as tribos de Rubem e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-os a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argó, Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jaí, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argope, as fronteiras dos Jerusitas e dos Macatitas. Essa região recebeu o nome de modo que até hoje Bazã é chamada de povoado de Jair. Vamos continuar. E dei a Gileade, a Maqui, as tribos de Rubem. Você sabe que esse Gileade aqui, né, é o de Manassés, tá? É o neto da família, da descendência de Manassés, ok? Descendência de Manassés. Deixa eu até botar aqui versículo 15. As tribos de Rubem e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. Então já começou tipo uma distribuição das terras, tá? Divisão das terras. As tribos de Rubem e de Gade.
ter a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale. E até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Vale de Jaboque, você lembra? De Jacó? Deles também Arabã, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde que merece até o mar da Arábia, que é o mar salgado, abaixo das encostas de Pisga, tá? É o mar salgado, o Mar Morto, o famoso Mar Morto, tá? Naquela ocasião, lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente do seu irmão israelita armado com guerra. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas armados para a guerra. Deixe nas cidades que lhe dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e o torne eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhe dei. Então Deus começa, né, a dizer, tipo assim, ó, demarquei, vocês deixam as suas, vocês vão e voltem, porque já é de vocês, né? Não tem outra, né? Então, porque assim, Deus já estava deixando que era algo pacífico, né? Que era o descanso deles, né? Que eles já estavam livres de ameaça, que eles já estavam à porta, né, da terra que manda leite e mel, ok? Aí diz assim, naquela ocasião, no 21, também ordenei a Josué, você viu como seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis? Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Então, falou assim, ó, Josué, pode ir, tá? Porque eu sou com vocês. Então, assim, vai ser dessa maneira, né? Do jeito, Josué, que você viu, né, que aconteceu com eles, vai, né, acontecer que a bênção é de vocês, a terra é de vocês, eu já dei para vocês, né, a terra que mana leite e mel, né, uma promessa que eu vim fazendo aos patriarcas e com vocês não é diferente, né, e não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você, então, que não tenha medo, né, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês, igreja. É uma promessa de Deus da Canassura e Midecomanai para o povo de Israel, tá? Então, Deus deixa bem claro, Josué, né? Então, assim, vai porque Deus vai lutar por você. Não tenha medo. Pode ir, Josué, né? Agora, vamos para a parte... Então, e vem assim, igreja, num contexto onde, assim, as narrativas de conquista, elas são ressaltadas, porque, né, depois de 38 anos, quase 40 anos, Deus começa já, tipo, a apressar, né, a bênção para o povo de Israel, né? Porque, o que acontece? Nesses 38 anos, aquele povo todo do deserto já havia morrido, né? Então, estava se levantando uma nova geração. Então, Deus estava tendo pressa, né? A gente leu no capítulo passado que durante 38 anos, né, todo aquele povo passou, morreu, né? Tá no capítulo 2, 14, entendeu? E é isso que acontece, né? Então, Deus começa agora, eles começam a conquistarem. Então, vamos lá para o 3, versículo 23. Moisés é impedido de entrar em Canaã, tá? Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, que Deus existe no céu, na terra, que possa realizar as tuas obras, os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, né? A bela região montanhosa e o Líbano. Então, Moisés, ele implora para Deus, mas Deus já havia falado que ele não ia, porque você sabe que quando nas águas de Meribá, Deus falou assim, Moisés, fala com a rocha, né? E ele feriu a rocha, né? Ele estava tão nervoso que ele feriu, povo, tufo, né? Por causa do povo, Moisés, né, acaba não entrando na terra prometida, ok? No 26. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso, né? Deus, é terrível. Pensa a situação de Moisés, igreja, né? Suba ao ponto mais alto do Pisga, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos. Ei, Moisés, você só vai ver a terra, mas você não vai entrar, tá? Porque você foi desobediente.
pois você não atravessará o Jordão. Aleluia, né, igreja? Então é muito sério. Então, igreja, salvação é algo muito individual. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque tem pessoas que vêm para tirar a nossa paz. Tem pessoas que não têm paz e nem querem que os outros tenham paz. Igreja, eu não tô dizendo que você não se estressa, você fica nervoso. A gente fica, igreja, pelo amor de Deus. Para de hipocrisia. Né? Você não é surdo, não é louco, não é mudo, não é doido. Claro que a gente fica. Moisés, que era um homem manso, né? Um humilde, estressou. Agora imaginei você, Jesus, né? Então, assim, por favor, né? A gente tem que parar dessa hipocrisia maligna que diz que você não pode, não, você fica chateado, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Não perder a nossa bênção por causa dos outros. Moisés não entrou na terra prometida por causa dos outros, tá? Então você tem que entender quem é você em Cristo. Quem é você em Cristo, né? Então em Cristo você é a nova criatura. Então é isso que as coisas eram se passar, é isso que tudo se faz novo. Então você tem que ter uma posição diferente, né? Moisés, coitado, foi bombardeado pelo povo de Israel. Ele não aguentou a igreja. A igreja, ele teve uma supercarga emocional, né? Vamos dizer, ele teve uma síndrome, né? Ele teve, assim, um burnout, um cansaço de trabalho. Uma síndrome de burnout, vamos dizer, no dia de hoje, né? De tanto cansaço, de tanto estresse, de tanto peso que esse povo carregando em cima dele. Você pensa que foi fácil para Moisés? Não foi. No 28, portanto, dê ordens a Josué, fortaleça e corajam, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. E Deus falou assim, então, Moisés, agora você vai lá e você vai fortalecer Josué. Porque você não vai ver a terra que manda leite, não vai. Igreja, é muito sério, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Igreja, quem é a pessoa da Canaçu de Comanai, né? Tem pessoas que vêm como sugadores, né? Como sugadores, aleluia, da minha e da tua vida. Que vem para sugar a nossa energia, né? Por causa de muitas pessoas, a gente acaba não recebendo aquilo que Deus tem para mim e para você. Não permita que ninguém tome aquilo que Deus tem para você. Não permita, igreja. Se Deus falou que vai te dar, vai te dar. Ai, mas Deus falou, pronto, tá falado. Cara, que a gente, às vezes, eu e você, nós olhamos a situação e falamos, Senhor, não vai. Mas é eu e você. Não permita que os outros influenciem você a não acreditar naquilo que Deus prometeu. Porque você sabe quem te prometeu, tá? Se uma hora você ficar fraquejado, é você. Mas Deus, ele vem te fortalece. Ele toma pela tua mão e ele se levanta. Eu sou contigo, eu te encorajo. Não, eu prometi que eu vou te dar. Nadia, eu vou te tirar desse apartamento e vou te levar para uma casa. Uma casa grande, ampla. Mas eu olho, eu não consigo ver, não tenho condições nem de pagar as contas do mês, né? Aí tem hora que eu olho e fico, ai, Senhor, como assim? Como é que vai ser? Ai, Senhor, o Senhor falou que ia dar aquele negócio, mas como é que tá? Mas sou eu, você tá entendendo? Agora eu não aceito que ninguém vai falar, Nadia, não vai dar certo. Esqueçam, Deus fez uma promessa para mim, eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Agora, vozes estranhas? Não. Eu, Nadir Queiroz de Novaes Albano, estou debaixo de uma promessa de Deus. A promessa de Deus é para mim, amém? Para mim, minha casa e para muitos que Deus a te preparar para que eu possa abençoar. Então, você é do mesmo jeito. Não permita que ninguém anule aquilo que Deus falou na sua vida, amém? Deus abençoe você, fique na paz. Tenha uma quinta-feira abençoada aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou muito grata a Deus, porque até que o Senhor me ajudou, amém? Fique na paz.